Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. E neste episódio vamos falar sobre o programa de redução fiscal do PSD. Foi dada a partida para o início do ano político e o PSD apressou-se a apresentar as medidas de redução fiscal que levará ao Parlamento para serem discutidas já em setembro. São 5 as medidas apresentadas e em destaque a de redução do IRS e também o desafio deixado ao Governo durante a festa do Pontal, onde Luís Montenegro, líder do PSD, disse para o PS deixar de politiquices e aprovar a descida de impostos. Das 5 medidas, o PSD diz que 4 vão ter impacto direto no bolso dos portugueses. O convidado de hoje é João Silvestre, coordenador da secção da Economia do Expresso. Olá, João, obrigada por estar aqui no podcast. Começamos por ouvir António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, a apresentar as medidas em detalhe nesta quarta-feira. Partido Socialista, carga fiscal máxima, serviços públicos no mínimo. PSD, o outro, a alternativa de governo, propõe uma baixa de impostos já 1.200 milhões de euros menos, reduções até ao 6º escalão de taxas na ordem dos 10%. Um grande estímulo à classe média, um grande apoio ao aumento do seu rendimento disponível. E para os jovens, um apoio ainda mais significativo. João, em primeiro lugar, e antes de irmos ao detalhe de forma generalizada, qual é a tua análise desta proposta do PSD? Bem, eu diria que antes de entrar na análise mais económica ou fiscal da coisa, eu diria que isto é política, não é? Nós estamos a entrar, né? Estamos a chegar à reentrée política, vamos ter orçamento em outubro, percebe-se que há alguma margem orçamental para fazer coisas, o governo já começou a anunciar, se nós não recordarmos, antes de agosto, em julho, antes das férias, no fundo, o Ministro das Finanças já tinha dado uma entrevista onde dizia várias coisas, entre elas que o IRS era uma das prioridades. Portanto, o PSD vem responder agora, no fundo, jogando uma cartada mais alta, propondo não só aquilo que parece ser uma descida mais forte, embora o Fernando Medina não tenha falado em valores, mas à primeira vista aquilo que o PSD está a propor vale mais do que aquilo que era a ideia de Fernando Medina, mesmo sem conhecermos qual é que ela era, portanto falar 1.200 milhões de euros, mas com uma segunda particularidade que é, não para 2024, mas já para 2023. Portanto, a ideia do PSD é baixar, é pôr já em prática, alterar já o código do IRS, refletindo nomeadamente estas alterações das taxas dos escalões, de maneira que quando em 2024 forem feitas as contas, o pagamento do imposto, então esta descida já seja refletida. Ou seja, numa primeira análise eu diria que é uma corrida quase eleitoral, ou há eleições europeias, há eleições regionais também na Madeira, portanto há esse interesse. Do ponto de vista mais estrutural, eu diria que faz sentido, havendo alguma margem orçamental, e ela existe, embora não seja tão grande como parece, porque, ou seja, aquilo que nós vemos é, o Luís Montenegro diz uma coisa que é verdade, que é a receita de IRS está a crescer mais rapidamente do que aquilo que era esperado e, portanto, se mantiver assim até o final do ano, é possível que, tendo a receita originalmente prevista, se possa devolver os 1.200 milhões de euros sem ter alteração de valor da receita. A questão é que uma alteração de impostos é uma coisa que é permanente, a menos que seja novamente alterada no futuro. Ou seja, quando se baixa o IRS hoje, ele será baixo em 2024 e assim sucessivamente. E havendo esta margem este ano, que é verdade, até o déficit ficará abaixo do qual era a meta orçamental, será bastante baixo, abaixo de 1%. O que acontece é que Portugal tem uma dívida muito elevada e, portanto, alterações estruturais nos impostos ou na despesa, sem outras, vão ter consequências não só neste ano, mas nos futuros. E, portanto, para sintetizar, no fundo, parece-me que, tendo em conta a carga fiscal que existe, a margem que existe, e a necessidade até de acudir a algumas camadas da população que normalmente são mais esquecidas, porque nós temos medidas para os apoios aos mais desfavorecidos, e bem, não é? Porque são aqueles que são prioritários, mas depois há aquelas que se chama a classe média, que não sabem o que é um conceito um bocado abstrato, mas que são as outras pessoas que não são ricas nem são pobres, estão alguns no meio, e que estão a sofrer bastante com a inflação, estão a subir bastante, muitas delas têm casas compradas com crédito, estão a sofrer bastante com a subida dos juros, e como não são dos mais pobres, não têm tantos apoios, e são quem pagam grande parte do IRS, cerca de metade das famílias não pagam IRS. E, portanto, esta medida tentaria acudir a essas pessoas. Acho que, do ponto de vista lógico, eu acho que faz sentido. E, aliás, a própria ideia do governo também é essa. Quanto aos números e aos efeitos, é uma questão de ver. Eu pessoalmente acharia que um país que tem uma dívida ainda de 110% do PIB, que é das mais altas, e os juros estão a subir muito rapidamente, é importante lembrar isso, deve-se ter cuidado na graduação das medidas, porque é preciso tomar outras medidas para lá do IRS, e há muitas que sabemos que vão acontecer, nas pensões, nos salários, etc. Portanto,
seja, eu acho que o caminho não é, ainda que seja, obviamente, de um ponto de vista mais eleitoral, seja tático, aparecer já e a dizer já para este ano. O caminho parece-me correto, a graduação e o detalhe das medidas é preciso ver, e eu preferiria ver no conjunto mais do que propriamente só o IRS, porque o orçamento é muito mais do que isso. Vamos agora detalhar a medida do IRS. Em cima da mesa está uma diminuição de 1.200 milhões de euros do imposto cobrado às famílias. Como é que poderá ser posta em prática esta medida? Foi muito criticada pelo PS. Qual é que foi a justificação dada pelo PSD de efetivamente pôr em prática a medida? O PSD o que diz, assim, no essencial, é que é possível pagar esta medida com o simples facto da receita do IRS e dos impostos em geral estar acima daquilo que era o orçamentado. Portanto, através do excedente orçamental, não é? Sim, ou daquilo que é a receita para lá do previsto. No essencial, a medida tem várias partes, ou a proposta tem várias partes. Aquilo que custa mais dinheiro, no essencial, é a alteração dos escalões. Ou seja, aquilo que o PSD propõe é reduzir as taxas dos impostos, as taxas marginais de cada escalão, descendo gradualmente menos à medida que se avança nos escalões, e descendo de 0 para o último escalão, que é quem está acima de perto de 80 mil euros ano, de maneira que isso tenha um efeito na descida. Claro que quando nós descemos qualquer escalão, a taxa de qualquer escalão, todos os escalões daí para cima são beneficiados, porque ele é um efeito em intervalos. E, portanto, a ideia é essa, e tentando desagravar em volta de a média andará a 9, 10%, 11% naqueles escalões intermédios, aquilo que é o impacto que poderão pagar. Depois há outras medidas com menor impacto orçamental. Uma primeira que tem algum impacto é a ideia do IRS jovem, alargado até aos 35 anos com uma taxa de 15%, portanto tentando agarrar os jovens que estão a sair e diminuir essa imigração mais qualificada. Isto tem um lado perverso. Os incentivos fiscais têm sempre este lado perverso, que é, em muitos casos, o que acontece é que parte do ganho é capturado por quem não é o alvo do ganho. Pois. Da mesma maneira, quando há incentivos fiscais, por exemplo, à poupança para certo tipo de produtos, o que acontece é que quem vende esses produtos sabe que pode oferecer uma rentabilidade um bocadinho menor, porque as pessoas vão comprar aquilo ou investir naquilo por causa do benefício fiscal. Está a acontecer com a redução do IRS jovem e também com a isenção de IRS nos prémios dos trabalhadores, que é outra das medidas? Exato. Pode vir a acontecer. Não digo que não tenha feito nenhum, admito que tenha, mas o que acontece é que se eu tiver um jovem que está disponível, por hipótese, por ficar por 1.500 euros líquidos, mas para esses 1.500 euros líquidos for necessário de ganhar, por hipótese, 3.000 euros, se com a alteração fiscal eles puder ganhar só 2.500, parte desta diferença será jogada com o próprio empregador. O empregador para ficar com uma parte disto. Depois há questões constitucionais. Há quem acha que, por exemplo, de diferenciar por idades os rendimentos é bastante discutível. Portanto, é preferível diferenciar rendimentos por rendimentos. O Cristiano Ronaldo também é um jovem, já não é tão jovem, já está fora dos 35 anos, mas há 4 ou 5 anos estava nos 35, não há razão nenhuma para o Cristiano Ronaldo ter benefícios fiscais para jogar em Portugal, se isso alguma vez fosse uma hipótese. A ideia é que estão no início de carreira, vão estar a receber menos. Eu tendencialmente prefiro medidas que olhem para as pessoas em função das suas necessidades e daquilo que são os rendimentos, e portanto quem tem menos deve ser mais apoiado, deve ter menos imposto a pagar, quem tem mais é o inverso. Os jovens podem ser apoiados, por exemplo, primeiro emprego, coisas desse tipo. Este tipo de medidas muito transversais eu tendo a não achar muita piada, embora reconheça que o problema existe e o problema da saída de jovens qualificados é um problema real e é importante, e que tentar resolvê-lo, pelo menos tentar travá-lo é importante. Mas há outras coisas mais pequeninas do ponto de vista orçamental. Uma é tentar perceber para onde é que vai o sustento orçamental. Exato. Que eu acho que é uma não questão, para ser sincero. Ou seja, os orçamentos dizem onde é que vai o dinheiro todo. Sim, o PSD quer que seja escrutinada a sua aplicação na Assembleia da República. Faz sentido na tua ótica que isto aconteça? O escrutínio existe sempre, ou seja, o orçamento é feito e depois a conta do Estado é apresentada e é avaliada. Se há um excedente, significa que há uma parte da receita que ultrapassa aquilo que é a despesa. Mas o dinheiro no fundo é fungível, ou seja, o dinheiro é tudo dinheiro. Nós não sabemos exatamente os 16 mil milhões de euros que o IRS é cobrado, o que é que vai para o quê? Vai para tudo. Vai para salários, vai para pensões. Pensões não é um bom exemplo, porque pensões é para a segurança social, mas vai para despesas do Estado de vários tipos. Portanto, vai para juros. Portanto, não há essa divisão. Há algumas receitas que são consignadas, ou seja, são receitas que são dirigidas exatamente a um certo tipo de despesa, outras são gerais. E, portanto, o excedente existe na medida em que a receita ultrapassa a despesa. Portanto, eu diria que escrutinar é importante. O que eu acho que me parece aqui que o PSD quer fazer é outra coisa, que é em tempo real, à medida que se percebe que está a ser gerado um excedente ou uma receita para lá do que era esperado, então dizer logo o que é que vamos fazer com isto. Certo. Que é o que eu estou a fazer, no fundo, a propor. Que é, temos uma receita de IRS acima do que estava previsto, então vamos usar já 1.200 milhões de euros. Ok.
Mas isso é, no fundo, quase gerir em tempo real aquilo que é o excedente potencial, porque o ano não acabou ainda e as despesas do orçamento não são. E no final de contas pode não bater certo. Não são uniformemente distribuídas ao longo do ano. Por exemplo, pagamento de juros depende dos calendários das amortizações das obrigações, etc. Há uma série de coisas. Os próprios salários da função pública têm, por exemplo, têm os meses de subsídio de férias e de Natal, que não são exatamente igual todos os anos, ou todos os meses. Portanto, há alturas do ano em que tem maior peso do que outras. Há uma série de questões. Certo. Não são iguais. Já falámos aqui de 4 medidas, João. Falta sobre a inflação. O PSD avisou que num contexto inflacionista não atualizar os limites dos escalões de IRS corresponde a um aumento de impostos e por isso defendeu que se devem isso faz todo o sentido. atualizar. Isso é uma discussão antiga e muitas vezes o governo usa esse truque que é... Exato, não é novo. Se houver inflação e houver atualização de salários, como os limites dos intervalos são feitos em valor, significa que se eu não utilizar o intervalo, aquelas pessoas que tiveram aumento salarial saltam para o escalão de cima e pagarão mais imposto. Seja na taxa de retenção muitas vezes, seja depois no próprio imposto final que é apurado com o fisco. Neste momento a taxa de retenção é calculada de forma diferente, ou seja, já não há aquele efeito da pessoa subir de escalão e receber menos, porque foi alterada a forma de cálculo, mas se subir de escalão paga sempre mais um bocadinho do que pagaria se tivesse escalão de baixo. Claro. Portanto, isso acho que faz todo o sentido. Achas que há alguma cautela que é preciso ter se esta medida for efetivamente para a frente? Sim, eu acho que a questão aqui relevante, como eu dizia há pouco, é a questão que tem mais impacto orçamental, é a questão dos escalões. E convém lembrar, Portugal tem tido agravamentos fiscais, teve nos últimos muitos anos agravamentos fiscais importantes. O mais relevante na área do IRS é uma coisa que vem dos anos da Troika, aquele famoso normalmente de imposto de Vítor Gaspar, que foi aplicado em 2013, foi anunciado em 2012, aplicado em 2013, e que alterou escalões, e que meteu uma sobretaxa, e deu uma série de coisas. E o que nós sabemos hoje é que uma parte dessas medidas, desses agravamentos, ainda não foi desfeito. A sobretaxa acabou, algumas coisas foram revertidas, mas há uma parte que ainda existe. E, portanto, nós estamos a pagar hoje mais impostos do que pagaríamos se existisse o regime só de IRS que existia antes desta alteração. Portanto, eu diria que é importante ter alguma alteração nisto e, nomeadamente, ter em atenção, e já foram alterados os escalões, a ideia de que muito rapidamente em Portugal se chega a rico. As pessoas, sem terem rendimentos que são extraordinariamente elevados, têm taxas de imposto que sobem muito rapidamente. E nesse sentido, acho que este caminho é um caminho importante. Agora, a cautela que me preocupa é a questão orçamental, como eu dizia há pouco, que é, aqui, portanto, Portugal tem uma dívida enorme, neste momento está a conseguir ombrear com a França, com a Espanha, já paga taxas de juros mais baixas, mas só para termos uma ideia, a dívida que foi emitida este ano em Portugal, até agora, portanto, esta primeira metade do ano, custou de 3,5% ao Estado. O ano passado tinha custado 1,7%. Quando nós falamos de uma dívida que são 110% do PIB, estamos a falar, cada ponto são 2.000 e tal milhões de euros. A mais. E, portanto, o que aconteceu até agora, nos últimos anos, é que Portugal estava a baixar rapidamente a dívida. Porquê? Porque a economia estava a crescer, tirando a pandemia, mas cresceu e depois recuperou da pandemia até rapidamente. E, ao mesmo tempo, os juros eram zero ou muito baixos. Quando os juros sobem e a economia não está a crescer assim tanto como cresceu nos últimos anos, a única maneira da dívida continuar a descer é haver alguma condição orçamental. E nesse sentido, falar em folgas, em margens, em excedente é um conceito contabilístico, mas sim, folgas e margens é um conceito um bocadinho abstrato. Porque na prática parece que podemos gastar, sabe-se lá até que valor. Eu diria que sim, vale a pena, e é importante, ainda mais tendo em conta o contexto de inflação alta, de juros altos, etc., de aliviar aquilo que pode ser aliviado. Até porque, como eu lembrava, portugueses pagam um imposto, um IRS muito pesado que vem dos anos da Troika, e apesar de tudo as coisas melhoraram dos anos da Troika. Agora, dentro deste jogo, convém não entrar em grandes euforias. Tendo eu receio, equilibrando aquilo que é o panorama atual, por exemplo, nesta medida da inflação também será importante. Exatamente, portanto, eu tenderia a ponderar isso também com aquilo que são as outras medidas. Exato. Ou seja, as políticas orçamentais e fiscais são um pacote de várias coisas e, portanto, é possível chegar a efeitos parecidos por caminhos diferentes. E o IRS é só uma parte, ainda que seja importante, mas é preciso, por exemplo, perceber que se metade das famílias não pagam IRS, os 1.200 milhões de euros que seriam gastos, por exemplo, com esta medida, se fosse aplicada como o PSD a defende, em nada iriam ajudar as famílias mais pobres. Portanto, tem que haver outras medidas para as famílias mais pobres. Portanto, é preciso equilibrar um bocadinho isso, tendo em conta que a margem existindo será sempre, e eu com margem aqui com aspas, será sempre muito estreita, precisamente por causa deste efeito que tenderá, com a subida dos juros que vai continuar e a pesar naquilo que é a despesa anual com juros, será sempre, e acho que é isso que está na cabeça quer de Fernando Medina, quer do próprio António Costa, é uma prioridade. Agora, o que é o meu receio? É que, olhando para trás, aquilo que é o histórico português e não só,
havendo eleições à vista, mesmo não sendo legislativas, que são sempre, obviamente, o ponto alto, claro. Mas mesmo sem ser legislativas, neste contexto político, em que há tensões, em que se fala de dissolução, de fim do governo, de queda do governo, etc, as eleições europeias do próximo ano tomam uma importância muito grande e, nesse sentido, quer o governo que tem a faca e o queijo na mão, quer a própria população, vão dar tudo e, portanto, pode haver aqui alguns exageros, diria eu. Será certamente uma discussão interessante que iremos acompanhar e também vamos saber o fim destas 5 medidas apresentadas pelo PSD. João, muito obrigada. Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o 3º episódio do podcast O Coraíso, uma série de 5 episódios em pleno terreno do Festival Paredes de Cora, que faz este ano 30 anos. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Muito obrigada, Salomé. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tarribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.